Então eu te convido, líder, a se fazer aí uma autoanálise e verificar essas forças que você tem utilizado hoje, né? Então você é homem, você é mulher, a gente percebe uma narrativa muito agressiva nas pessoas, né? Então, muito voltada para resultado, muito voltada para a entrega final, mas a gente esquece de acolher, a gente esquece do lado humano, de como é que eu consigo extrair dessas pessoas da minha equipe, né, dessas pessoas que estão ali trabalhando, como é que eu consigo extrair o melhor, se não criando vínculos, criando relações verdadeiras, entendimento do outro, né? A gente perdeu muito com essa conduta de foco no resultado, foco no resultado. O foco é importante e é uma característica, um atributo que realmente que é atribuído ao homem, né? Mas porque nós também podemos ter foco, mas também ter flexibilidade. Uma característica que é muito interessante do feminino é fazer várias coisas ao mesmo tempo. O que que isso traz de positivo, né? Para uma liderança, por exemplo? Olhar para várias coisas ao mesmo tempo. Então, vamos dizer assim, a mulher em casa, ela tem a demanda do filho, ela tem a demanda da casa, né, precisa ter atenção na roupa, na comida, precisa ter atenção, ela profissional precisa ter atenção no seu trabalho, nas pessoas com quem ela lida. Então, e ela trabalha essas várias caixinhas de uma maneira com mais facilidade, porque ela aprendeu a olhar o múltiplo, ela aprendeu a olhar para várias coisas ela precisou, na história, ir tomando decisões, né, em várias frentes, porque isso era demandado a ela. Então, o que que a gente pode aprender? Né? O que que o homem pode, então, aprender com essa característica feminina? Fazer mais coisas ao mesmo tempo, treinar mais coisas, né, a atividade de mais coisas ao mesmo tempo. Por quê? Porque numa situação de crise, numa situação onde você precisa decidir rápido, se você lidar com mais assuntos, né, se você tiver essa habilidade de lidar com mais assuntos, isso vai te favorecer. Então você não vai ficar naquela pressão grande, porque você já está lidando com aquilo que vai culminar em uma decisão, que vai culminar numa crise. Então você já tem ali um preparo de lidar com várias frentes. E isso é algo que a gente pode aprender, né? Como a gente aprende isso? A gente aprende se pondo o desafio, né? Se habituando a fazer. Então, ao mesmo tempo, às vezes a mulher ela tem lá decisões mais emocionais, né? Mais voltados para a pessoa. Isso é muito positivo. Mas em algum momento a gente vai precisar olhar com mais objetividade, vai precisar olhar com mais determinação, com mais foco diante de um fato que às vezes é difícil, né? A gente lidar com pessoas. Você coloca o coração ali e muitas vezes você precisa tirar a emoção e lidar com os fatos. Então não é mais a sua opinião ou o seu sentimento, a sua emoção que vai determinar algo, mas sim os fatos. E isso é uma característica que foi atribuída ao homem que a gente precisa também aprender, né? Mas trabalhar com uma flexibilidade. Então eu não vou descartar o outro, mas eu vou lidar com aquela questão específica, com aquele problema em si. Então eu convido a você a ter essa avaliação. Por quê, gente? A neurociência ela já comprovou que o cérebro humano ele acredita naquilo que ele ouve, naquilo que ele lê, naquilo que ele tem como estímulos, né? Então, se a gente acredita nessa narrativa da dualidade do masculino e do feminino, né, e que o homem ele tem força, determinação e por isso ele conquista sucesso, fama, poder, é isso que nós vamos ser. E é isso que a gente acabou por muitos anos, né, se arrastando e a mulher principalmente trabalhando essa característica. Eu lembro que há muitos anos atrás a gente falava assim, é uma mulher, é uma mulher de. Não, é um homem de saias, né? A gente falava isso, é um homem de saia. Uma mulher que chegou numa posição de liderança, uma executiva de sucesso, muitas vezes, até por uma, vamos dizer assim, uma narrativa até machista, a gente falava, é um homem de saia. Por quê? Mas assim, tudo tem um fundo de verdade. Porque ela perdeu aquilo de essência feminina, que era a flexibilidade, que era o acolhimento, e ela olhou muito mais para aquela força agressiva, né? Então, a gente vem trabalhando isso ao longo do tempo. Hoje a gente tem vários movimentos, a gente vê vários manifestos em relação ao poder do feminino, né? A feminilidade, ao resgate da feminilidade. Mas eu diria para vocês assim, na liderança,
Eu nem diria que é o resgate da feminilidade. Para nós mulheres, sim. Mas eu dizia assim, que é você trabalhar, sendo homem ou mulher, trabalhar essas características femininas que todos nós, enquanto seres humanos, temos. Por quê? Porque isso são características humanas e não femininas ou masculinas. E cabe a nós o desejo de desenvolver. Porque sabe que eu ouvi uma coisa muito interessante, que a gente vive do desejo e da oportunidade. Porque se eu tenho desejo, isso mexe com a emoção, e eu tenho a oportunidade de mudar, por que não mudar? Por que não buscar algo melhor, algo que me desenvolva? Né? Então, é importante a gente olhar para essa possibilidade, né? E não ficar preso nessa narrativa de que a energia masculina é assim, a energia feminina é assim. Mas vamos fundir todas essas coisas e pensar que são características humanas, que todos nós podemos desenvolver, que todos nós somos capazes, e o que a gente precisa é ter um desejo.